Toda terça-feira nós nos apresentamos para uma reunião de oração. Uma reunião onde nós vamos orar. Orar é comunicar com Deus. E nessa comunicação nós louvamos a Deus. Nessa comunicação nós fazemos os nossos pedidos. Nessa comunicação nós fazemos os nossos agradecimentos. Mas ontem Deus me tocou numa coisa muito importante. Será que essa comunicação nossa com Deus está aberta? Será que a nossa comunicação com Deus está livre? Existem uma série de informações na palavra que bloqueiam a nossa oração. Existem várias situações que a palavra nos mostra que impedem que a nossa oração chegue a Deus. Nós temos nos reunido para orar nas terças-feiras. Deus tem derramado unção abundante. Nós temos sentido a presença de Deus, isto é, Ele está aqui para ouvir as nossas orações. Amém. Mas será que o nosso caminho particular entre nós e Deus está aberto para Ele ouvir a nossa específica oração de cada um? O nosso louvor, o nosso agradecimento, a nossa petição? E eu queria falar isso hoje para vocês, antes da gente começar a orar, para que não aconteça de mais um dia a gente orar em vão, de mais um dia a nossa oração, nem o nosso louvor, nem a nossa ação de graça não chegar no trono de Deus. Existem princípios, e uma das coisas, talvez a principal, é que nós estejamos limpos. Nós precisamos nos apresentar a Deus irrepreensíveis. Amanhã a gente pode errar de novo, amanhã a gente pode pecar de novo, mas no momento da oração nós precisamos nos apresentar limpos diante de Deus. E esse é um ponto que a igreja é muito displicente. Agora ali na porta, no portão, a Cássia ou o Caetano, não sei qual dos dois, falou assim para mim: da onde será que nós pegamos essa virose? Eu falei: da onde? Do Daniel, óbvio, porque o menino chegou doente. Não é coincidência que ele chegou e depois o pai e a mãe tiveram sintomas parecidos. A gente não enxerga os vírus e as bactérias, e a gente não enxerga os demônios. Demônio é a mesma coisa. Está no papai, está na mamãe, está no filhinho querido, está no irmãozinho, está no amiguinho, está no companheirinho. É igual vírus, sabe? A Camila não pegou, o Caetano pegou bastante. Isso é nível de pecado e consagração que eu estou falando. A Cássia pegou um pouco. Capeta é igual vírus. A gente não vê, a gente acha que está todo mundo santo, é igual AIDS. Sabe? Você arruma uma namoradinha linda, maravilhosa, filhinha de família, de papai famoso e mamãe rica, e tem um vírus na AIDS ali. Isso é bom para os jovens ouvirem isso, sabe? Porque jovem agora é assim: depois da terceira relação eles já largam a camisinha. Só larga a camisinha depois que fizer exame e é negativo. O vírus está ali, o capeta está ali, no melhor amigo.
no irmãozinho da igreja, no sócio, no funcionário, no patrão, na mamãe e no papai. Aí, vem para a reunião de oração encapetado. E a oração não vai passar desta laje do seu dia. A palavra diz o tempo inteiro: vigiai. Vigiai. Orai e vigiai. Tem mais de 20 vezes a palavra vigiai no Novo Testamento. Orai e vigiai. Orai e vigiai. O que o vigia faz? Se você contrata, eu tenho guarda lá em casa. Se eu chego lá em casa e ele está no vizinho conversando, ele vai levar bronca, porque ele é contratado e pago para ficar no portão da minha casa. O vigia permanece. E nós precisamos permanecer em Deus. Permanecer. Permanecer não é ficar um pouquinho e sair. Não é ficar um pouquinho e dar uma voltinha. Porque se o meu guarda sai para dar uma voltinha, eu chego lá e ele leva ralo. O vigia permanece. E nós precisamos permanecer em Deus. Permanecer é criar raízes. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15 é o cântico do permanecer. Mas a gente não vigia, a gente não permanece, a gente dá umas voltinhas. A gente sai do nosso lugar em Cristo Jesus para dar uma voltinha na casa do capeta, para dar uma voltinha na mesa do capeta, para dar uma voltinha no laço do capeta, para dar uma voltinha na conversa do capeta. Vigie, vigia que é vigia, permanece. E quando sai por algum descuido, tem consciência que sai, confessa e volta imediatamente. O que eu percebo é que as pessoas saem da videira, se expõem e não confessam, e não voltam, e não se limpam. E não se limpam. O que o vigia faz? Além de permanecer, o vigia olha tudo que entra e tudo que sai. Ele controla. A Silvia ele deixa entrar. O Ney ele deixa entrar. Mas se chegar o Humberto, que ele não conhece, ele não deixa entrar. E ele cuida quem sai da casa. O que sai, de que maneira que sai, quando que sai, para saber se o que está saindo, se não entrou por outro lado, se não entrou por uma porta escusa. E nós precisamos vigiar o que entra e o que sai das nossas vidas. Nós nos expomos a conversas, a gente ouve muito o que não deve ouvir. A gente não vigia o que entra na nossa vida através dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. E a gente passa um tempinho na sala do capeta, ouvindo o que não deve, vendo o que não deve, volta, não confessa, não se limpa, não tem consciência da sujeira que entrou na sua vida e fica completamente contaminado. E quem é contaminado vai contaminando quem está em volta, igual aconteceu com Daniel. Chegou com vírus,
Contamina o pai, contamina a mãe, contamina alguém mais. E é assim que somos nós. Quando nós deveríamos ser única e exclusivamente veículos de Espírito Santo. Mas nós somos veículos de demônios porque não vigiamos, porque não permanecemos e não cuidamos do que entra na nossa vida. Qualquer vigia de prédio de apartamento, se deixar subir uma pessoa estranha, vai levar o maior ralo se não perder o emprego. Qualquer guarda da casa da gente, se deixar entrar quem não deve, vai levar o maior ralo. A Cida, quando fica lá em casa cuidando, a gente fala para ela: Cida, não abre a porta para ninguém. Jesus fala para nós: discipulinho, não abre a porta para ninguém. Mas nós abrimos, a verdade é, para toda sorte de capetas. Nós abrimos para ouvir o que não deve, para ver o que não deve. E é por isso que a nossa oração não é ouvida, porque nós não estamos limpos quando nos apresentamos. Nós precisamos ser vigilantes. Orar e vigiar, diz a palavra, mais de 20 vezes no Novo Testamento tem a palavra vigiai. Cuida, a Silvia não falou esse domingo do nosso corpo, que é o santuário do Espírito, que nós somos nós da pele para dentro. Nós precisamos cuidar o que entra na nossa vida, porque a nossa vida, o nosso corpo, é o santuário do Espírito. A palavra diz em Marcos: olhai, vigiai e orai. Orai, vigiai e orai. Olhai para ver o que está entrando, ou o que está querendo entrar na sua vida. Parte física. Vigiai. Vigia, no sentido de vigília espiritual, emocional. E orai no sentido espiritual. Nós precisamos orar. Por que ele fala olhai, vigiai e orai? Porque nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. E é por isso que nós não temos uma comunhão limpa e franca. É por isso que Deus não fala tudo que tem que falar. Aliás, Ele fala, nós é que não ouvimos. Por que nós não ouvimos? Porque não estamos vigilantes, estamos contaminados. Porque não cuidamos do que entra. A gente ouve tanta bobagem, a gente ouve tanta pornografia, a gente ouve tanta palavra torpe, a gente ouve tanta heresia, e depois não se limpa. E depois não vai para Deus de joelho, como nós aprendemos domingo, que a atitude física preconiza uma atitude espiritual. A gente não vai lá ajoelhar, esfregar a cara no chão e pedir perdão para Deus de tudo que nós deixamos entrar na nossa vida. E não vigiamos o que sai da nossa boca, o que sai da nossa emoção, o que sai do nosso espírito. Quando deveríamos ser instrumento absolutamente do Espírito Santo, nós passamos a ser instrumentos de Satanás. Porque sai da nossa boca palavras que matam, sai da nossa boca palavras de morte, sai da nossa boca palavras... Lógico, né? Entrou tanta sujeira que você acha que vai sair coisa boa? A boca fala do que o coração está cheio. Palavras que machucam, palavras que condenam, palavras que criticam, palavras que matam. A gente não cuida nem o que entra e nem o que sai. A gente não permanece e temos uma vida completamente fora da cobertura do Senhor. Porque Ele diz: vigia. E o vigia permanece. O vigia cuida com o que entra. E o vigia cuida com o que sai. Porque nós devemos ser instrumentos de bênção. Aí a gente diz assim: puxa, falei o que eu não devia, falei o que eu não queria. Irmão, falou o que tinha no coração. Se só tivesse Espírito Santo, só saía a bênção. Sabe o que está escrito em Apocalipse?
16:15: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Sabe quando que a gente percebe que está nu? Quando está sem a glória de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, vigiar o que ouvimos, o que vemos, para não nos contaminar. Lembrem sempre da história do Daniel, que chegou doente da barriga. Lembrem sempre. Nós precisamos cuidar onde vamos, aonde colocamos os nossos pés. Porque quando vamos, saímos do permanecer. E passeamos e contaminamos e ouvimos e vemos e nos enchemos de coisas que não são vistas, é igual vírus. Aí a gente sai contaminando quem está perto. Pior que isso, nós mesmos que ficamos contaminados, né? Que a palavra diz, acabamos de ler, Apocalipse 16:15: bem-aventurados que vigiam, aquele que cuida onde vai, que cuida o que ouve, sabe? Às vezes não é possível a gente enfiar um sabugo na boca de quem está falando bobagem perto da gente, mas a gente pode sair de perto, a gente pode pedir perdão por ter ouvido, e a gente pode lavar os nossos ouvidos e a nossa mente com o sangue do Cordeiro. Mas a gente ouve e vai embora com aquilo. A gente pega o vírus e vai embora com ele. A gente pega a sujeira e aquela sujeira fica. Uma hora ela vai causar uma doença, irmão. E nós podemos ser pegos de surpresa. Venho como ladrão, diz o Senhor. Bem-aventurados os que vigiam. Sabe a parábola das virgens? Umas estavam com a candeia cheia de óleo, prontas, e as outras estavam A hora que o noivo chegou, elas saíram para comprar óleo. Era tarde demais. Vigiar. Eu quis dizer isso para vocês hoje, antes de nós começarmos a nossa reunião de oração. Porque nós precisamos nos apresentar limpos diante de Deus. E depois de um dia de trabalho, nós que temos trabalho secular e nos relacionamos com o mundo, a gente ouviu muita coisa que não deve. A gente viu muita coisa que não deve. Talvez a gente tenha saído da cobertura do Senhor e não tenha permanecido por várias vezes. E nós precisamos ter consciência disso, irmãos. Nós precisamos nos confrontar a cada dia. Em que pé que está a minha purificação? A cada dia. E o que aconteceu hoje? O Espírito vai revelar. Se nós esquecemos, o Espírito vai nos lembrar. Vai nos lembrar de ali que nós passamos e ouvimos bobagem. Vai nos lembrar da capa de revista da Mulher Pelada que a gente passou na rua e pousou os olhos. Vai nos lembrar de uma série de coisas que nos contaminaram. E vai nos lembrar de uma série de coisas que nós contaminamos os outros, para que a gente possa confessar, se limpar, pedir perdão e permanecer. Senão não adianta nada a gente orar. Fica um bloqueio. Não adianta a gente fazer na nossa fé uma coisa mística, um pensamento mágico. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que está escrito. Existem princípios cristãos na palavra. E tem uma série de outras coisas que eu posso falar depois, de raízes de amargura, de falta de perdão, etc, etc, etc. Mas hoje eu quero falar dessa questão do vigia. Que o vigia permanece e cuida o que entra e o que sai. E se nós não nos limparmos, nós vamos ter uma linda reunião emocional. A gente pode até chorar. A gente pode sair daqui e dizer assim: foi tremendo. Não passou do tempo. Foi tremendo na alma e na emoção. E nós não queremos tocar na nossa alma, nós queremos tocar no coração de Deus. E para isso nós precisamos nos apresentar
irrepreensível, limpos. O Senhor não se relaciona com pecado, o Senhor não se relaciona com sujeira. E nós precisamos avaliar friamente e frontalmente o nosso caráter e a nossa condição, para que a gente não seja prejudicado e não fique feito bobo, achando que Deus está ouvindo quando Ele não está, achando que Deus está operando quando Ele não está. Se julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E nós fazemos bem corpo mole, nos colocamos num pedestal, que nada precisamos, que nada nos contamina, e vai e vem, e entra onde não deve, fala o que não deve, ouve o que não deve, fica tudo do mesmo tamanho, e Deus está bem longe desse coração. Inclina a tua cabeça e começa já a sua limpeza.